Né? E hoje eu estava ouvindo um podcast de uma... Apesar dela ser da igreja adventista, ela é neurocientista também, mas ela tem um conhecimento muito grande da palavra. Né? E ela falando sobre a oração, qual a importância da oração. Né? Aí então estavam até discorrendo sobre... Aí a Karina perguntou para ela, né, se só você dizer, né, eu estou bem, falar positivamente, se através da neurociência, se isso tem um efeito. Né? Ela falou assim, que só na neurociência sim, mas também pode-se cair no erro muito também de falhar, porque o nosso cérebro ele não gosta de gastar energia, né? Ele já gasta muita energia para que o nosso organismo funcione perfeitamente. Então, ele não gosta de gastar energia. E muitas vezes, se a gente só ficar falando positivamente, ele vai entender que está tudo certo e daí ele vai querer trabalhar para trazer solução de alguma coisa, né? Mas, e que a oração, ela, né, com essa firmeza, que Deus é poderoso para fazer, e que através dele, as coisas que nós não conseguimos fazer, é Ele que nos ajuda, isso, né, traz um efeito muito grande, né? Tanto para a nossa saúde emocional, para as coisas que a gente quer fazer, né? Então, eu gostaria de, nessa noite, né, aqui a gente sabe que cada um tem a sua necessidade, e nós possamos estar falando com Deus aquilo que a gente precisa e crendo na palavra, né? Como eu não sei qual o livro, mas fala assim, crie por isso falei, que nós possamos estar declarando as bênçãos do Senhor, declarando a vitória sobre a nossa vida, mesmo que nós olhemos para as circunstâncias e tudo nos diz não, mas o Senhor, Ele é poderoso para estar fazendo. Amém? Que nós possamos estar então nesse momento falando com o Senhor, pedindo a bênção dele, agradecendo pela salvação que Ele já tem nos dado, né? Salvação é de graça, é por um amor que nós não merecemos. E às vezes eu fico pensando, né? Hoje mesmo eu estava meditando sobre a palavra aqui, né? E falando sobre o amor do Senhor. Esse amor tão grande que não tem palavras para explicar. E muitas vezes nós somos ingratos. Muitas vezes nós não fazemos o que realmente deveríamos estar fazendo. Muitas vezes na correria do dia a dia, né, a gente vai deixando passar e muitas vezes a gente tende somente a murmurar e não agradecer. E a palavra do Senhor fala assim, dai graça em todas as coisas. Não é só quando está bem, mas em tudo nós estamos dando graça ao Senhor. Que nós tenhamos esse coração grato ao Senhor pelo amor, pelo sacrifício que Ele pagou. E que nós possamos estar, né, buscando agradá-lo a cada dia. Nós, como seres humanos, nós somos falhos, mas nós temos que estar atentos, vigiando, para estar agradando ao Senhor. A palavra ali em Salmo fala, deleita-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do nosso coração. E o Espírito Santo do Senhor possa estar nos conduzindo, nos ensinando, Senhor, como eu posso estar deleitando em Ti, como eu posso estar satisfazendo, né, cumprindo a Tua vontade, cumprindo o Teu querer. Amém? Muitas vezes os levantes são grandes, mas nós somos mais do que vencedores nessa palavra. Amém? Vamos estar crendo nisso e tomando posse. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, e te agradecemos por este momento tão maravilhoso, Pai, de podermos estar aqui na Tua casa. Senhor, nós sabemos que como ser humano, Senhor, muitas vezes nós murmuramos, muitas vezes nós colocamos dificuldade, Pai. Hoje mesmo, como um dia chuvoso, muitas vezes a nossa carne está ali dizendo, eu gostaria de estar aqui em casa, descansando, de uma semana corrida, Senhor. Mas o Senhor nos chamou, Pai, para nós estarmos como igreja, Senhor Deus, congregando, buscando, Senhor, estarmos reunidos, Senhor, como irmãos aqui, Pai, na Tua casa, para Te louvar, para Te adorar, para agradecer a Ti, Senhor, pelo Teu amor, Pai. Um amor que é incondicional, um amor, Senhor, imensurável, Pai. E eu Te louvo e Te agradeço, Senhor. E quero estar perdido, Senhor, aqui nessa noite, Senhor. O Senhor quer trazer a nossa mente, Senhor, ao nosso consciente, Senhor Deus, o quão grande amor o Senhor tem derramado por nós, Pai. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes nós murmurarmos. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes nós não deixarmos desapercebidos, Senhor, do Teu amor, Pai. E fazermos
vezes fazer no automático, Senhor. Mas que o Santo Espírito nessa noite, Pai, venha trazer ao nosso coração, Pai, para que nós possamos estar, Senhor Deus, como diz a tua palavra, amando a Ti, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu repreendo agora neste momento, Pai, querido, todo espírito contrário, todo espírito que tem se levantado, querendo minar as nossas forças, querendo nos tirar do propósito, Senhor. Quando eu estava esses dias falando com a pastora Márcia, Pai, e muitas vezes, Senhor, o inimigo vem com lutas para querer nos tirar do foco, para querer nos tirar fora do propósito. Mas na autoridade do nome de Jesus, Pai, todo e qualquer levante, Senhor, seja lançado por terra na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai amado, a tua presença neste lugar. Em nome de Jesus, Pai amado, a tua presença sobre cada lar aqui representado. Em nome de Jesus, Pai, a vitória, Senhor, sobre todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, as tuas bênçãos derramadas sobre cada lar aqui representado, sobre cada família, Senhor Deus, no poder do nome de Jesus. Venha nos revestir, Pai amado, com a tua autoridade, Senhor. Pai, que o Senhor nos deu a autoridade. Pai amado, o Senhor nos deu, Senhor amado, domínio sobre esta terra, Pai. Aleluia, Pai. E em nome de Jesus, Pai, que bate em retirada todo e qualquer levante do inimigo contra as nossas vidas, do poder do nome de Jesus, Pai querido. Abençoa este culto. Fala conosco. Ministra, querido Espírito Santo, em cada necessidade específica, Senhor. O Senhor sabe e conhece cada coração. O Senhor sabe e conhece cada necessidade, Pai. Venha falar de forma específica, Senhor amado, em cada coração nessa noite, Pai querido. Senhor Deus, que o teu amor, Pai amado, seja revelado de uma forma extraordinária, Pai amado, sobre cada coração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, abençoa este culto. Recebe o nosso louvor de adoração. Recebe, Senhor, o nosso clamor. Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Oh, Santo Xané, Calabó, Xané, Calabó, Aleluia, Xané, Calabó, Xané, Calabó. Oh, Deus, Pai, Senhor, nas situações, Pai, que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar. Senhor Deus, Pai, naquela situação, Pai, que talvez ninguém saiba, somente a pessoa que está passando.
Senhor Deus. Por isso nós te exaltamos nessa noite, Senhor Deus. Pai querido, a tua presença sendo derramada, Senhor, nesta noite, Pai, sobre cada coração, a tua paz, o teu amor, Pai, sendo derramado sobre cada vida aqui, Senhor. Oh, Espírito Santo, a tua luz resplandecendo, Senhor, a tua luz resplandecendo, Pai querido. Senhor Deus, onde a tua luz está, não pode haver escuridão. Onde a tua luz está, não pode haver escuridão, Pai. Por isso, Senhor Deus, entra, Pai querido, com a tua luz, Pai, sobre cada situação, Senhor. O Senhor é aquele que sabe e conhece, Senhor. O Senhor é aquele que sabe e conhece, Jesus. Oh, Deus, no poder do nome de Jesus, Pai, nós declaramos, ó Pai amado, a tua luz trazendo clareza, a tua luz trazendo direção, a tua luz trazendo paz, a tua luz trazendo saúde, a tua luz trazendo refrigério, a tua luz trazendo, Senhor amado, o amor do coração de cada um nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, a tua luz resplandeça, Senhor, a tua luz resplandeça, Pai amado, em toda e qualquer situação, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, em nome de Jesus, manifesta a tua glória e o teu poder nessa noite, Pai. Enche os nossos corações, visita-nos de uma forma especial nessa noite, Pai. Venha trazer renovo, venha trazer restauração, venha trazer, Pai querido, a tua presença, Senhor Deus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Eu te louvo e te agradeço. Aleluia. Eu gostaria somente de estar lendo novamente o versículo que eu li no início, né? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém? Que nós possamos estar confiando no Senhor a cada dia. Amém? Amém? Pode se colocar de pé. Está adorando o nosso Deus, amém? Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Temos estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Como estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo
forte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Seu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, sua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha.
variação, Senhor. Tu és fiel, Pai, a tua palavra. Muda, Senhor, mesmo, Senhor, hoje. Eternamente, ó Deus. Tu és fiel, Pai, aquilo que o Senhor nos entregou, Pai. Esse infinito amor, Pai, que quanto mais nós nos aprofundamos nele, mais nós descobrimos, Pai, que nós somos amados. O amor contrário, Pai, do que a religião prega, Pai. Verdade, Senhor. Um amor diferente do que a religião prega. Condicional, Senhor. Condicional. Não é por mérito, Jesus, mas o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos escolheu primeiro, Pai. Que esse amor, Pai, seja tão perceptível nas nossas vidas por nós mesmos, ao ponto de isso trazer uma transformação em nós, Pai. Ao ponto disso, Pai, nos fazer enxergar o mundo, as pessoas de outra forma, Senhor. Que a revelação do Teu amor, Pai, seja tão forte em nós. Que as outras pessoas, Pai, também percebam desse amor por elas. Em nome de Jesus.
Esse é um lugar, Pai, que nós nos sentimos bem, Senhor. É um lugar, Senhor, onde nós podemos nos esvaziar de nós mesmos, de tudo aquilo que nós supostamente sabemos, Pai. É um lugar onde nós podemos nos esvaziar de nossas experiências, de todo saber, de todo conhecer, nos esvaziar de toda vaidade e nos achegar a Ti, Senhor, e experimentar desse amor pleno, Pai. É esse lugar onde nós nos sentimos bem. Que nós possamos habitar nesse lugar, Pai, todos os dias da nossa vida. Que o Teu amor, Pai, atraia-nos com o Teu amor, Senhor. Que o Teu amor, Pai, seja atrativo para nós, atrativo ao nosso espírito. Que nós não venhamos perder tempo, Pai. Mas que nós venhamos lembrar, Senhor, que o Teu amor nos alcançou, Pai, há muito tempo atrás. E que esse amor até hoje, Pai, alcança os lugares mais profundos da nossa alma, do nosso coração, passando por cima de toda a razão, de tudo aquilo que nós queremos nos engrandecer, passando por cima de tudo isso, Pai. Esse é o Teu amor, Jesus, que quebra toda a razão, que quebra toda a certeza humana. Esse é o Teu amor, Jesus. Muito obrigado, Senhor. As nossas palmas Te louvam. Amém? Glória a Deus. Dia maravilhoso. Começando já a esfriar aqui na nossa região. Graças a Deus. Isso é muito bom, graças a Deus. O Senhor é bom, amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Vamos lá, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 11. Se fosse para eu ia pregar isso. Sério? Para ser esse mesmo. Amém. Hebreus 11. Aleluia. A essência e o sentido da fé. Vamos fazer um breve comentário. Amém. Sobre este versículo 1. Amém. Ora, vamos ler. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Aleluia. Aleluia. Vamos para o versículo 6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima,
É indispensável crer que Ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Aleluia. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Louvado seja o Senhor pela palavra maravilhosa. Aleluia. Bom, eu estava meditando nessa palavra, uma palavra já muito conhecida, e é necessário que a gente esteja sempre ministrando ela, sempre falando sobre a necessidade de crermos no Senhor, porque a Bíblia diz que se nós quisermos nos aproximar dele, qualquer ser humano, qualquer homem que queira se aproximar do Senhor, é necessário crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que se aproximam, aqueles que se consagram a Ele. Então é interessante porque o Senhor, Ele é um Deus que Ele paga para mim e para você se aproximar dele. Isso é verdade. É isso. Se aproxime de mim que eu vou te recompensar. Olha que amor maravilhoso. Anda comigo que eu vou te recompensar. Anda comigo, tu me amas? Vem comigo, anda comigo que eu vou te pagar. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Ele nos dá todas as condições para nós andarmos com Ele. Então é necessário nós vivermos essa fé que o Senhor tem nos chamado, nos convidado a viver. Porque é Ele quem proporciona. Até a fé que há em nós é Ele que nos dá, é Ele que nos proporciona, Ele que nos dá condições para crer, é Ele que nos atrai. A Bíblia diz que o Senhor colocou em nós um desejo profundo pela eternidade. O Senhor colocou em nós um desejo profundo por Ele. Então o Senhor, Ele faz de tudo para atrair o ser humano, a pessoa de Cristo Jesus, a pessoa de Deus. E eu fico feliz, irmãos, em compartilhar essa palavra, porque eu entendo que o Senhor, Ele... O que nós vivemos aqui como família, eu como pai, eu acredito que é uma sombra, sabe? É algo que está ligado à eternidade, algo que está ligado também à paternidade de Deus para conosco. Então nós que somos pais, as mulheres que são mães, as mães, nós temos uma ideia deste amor. Nós temos uma ideia deste amor. Eu fico pensando, porque eu tenho 4 filhos, e os meus 4 filhos não tem nenhum aqui. Isso é bom. Eu tenho 4 filhos, 2 casais no Brasil, um casal no Brasil e um casal aqui no Japão. Bom, eu acho interessante que todos os meus filhos, eles tinham muita liberdade comigo, têm até hoje muita liberdade. Então vamos lá, vamos começar com o mais velho, né? Meu filho mais velho, ele tinha assim ele se apropriava do direito de filho. Eu achava muito interessante, falar, rapaz, você é fera disso aí. Isso é maravilhoso, isso é bom, irmãos. Nós temos que saber quem nós somos em Deus. Eu tenho que saber que eu tenho um pai que ele é o meu provedor. O Telzinho precisa saber que o Mário, principalmente o homem, é o provedor da casa. Não é a Sara, precisa saber que o Ira é o provedor da casa. Não é? Todos nós temos que entender que nós somos os provedores, nós vamos prover tudo que os nossos filhos, que a nossa casa precisa, que a nossa esposa precisa. E eu acho interessante que o Rainer, ele tinha umas atitudes assim, que eu achava bacana dele, sabe? A faculdade, nós fazíamos faculdade junto, era 15 minutos, irmãos, de a pé de casa. De carro não era nem 5. E às vezes eu saía no horário diferente dele. E ele ficava me aguardando, o Rainer estava demorando, eu já sabia, ele estava me esperando, mas ele esperava ele me ligar para ver. Ele me ligava, pai, onde o senhor está? Estou em casa, o senhor não veio me buscar? Fala, já estou em casa, vem de pé, é pertinho. Não vou não. O senhor é meu pai, veio me buscar. Não se esqueça, o senhor é meu pai, estou aqui esperando. Irmãos, como que eu não vou buscar? Diante de umas palavras destas, diante de expondo a dependência, eu dependo de ti, você é o meu provedor, você é o meu pai, vem buscar. Tá bom, lá vou eu buscar o meu filho na faculdade. E o Gabriel, ele sempre foi assim, mais virador.
Então, quando ele precisava atravessar a cidade, ele ia de bicicleta. Quando via, já estava voltando. O Gabo sempre foi assim. Sempre procurou se virar mesmo. Também eu acho isso interessante. E eu vejo que cada filho tem uma maneira de se achegar ao pai. Principalmente quando ele tem um interesse próprio. Quando ele quer alguma coisa. E os meus filhos não são diferentes. Até hoje os meus filhos, quando mandam mensagem para mim, hoje mesmo Gabriel mandou: bom dia, paizinho, o senhor está bem? Estou bem, filho. Eu amo isso. É verdade, irmãos, não é, Bíblia? Quando nós somos tratados, não, Alberto? Quando somos tratados, Mário, quando somos abraçados, acredito que com as mães não é diferente. Mas nós amamos isso, o nosso coração não resiste a esse amor. Então, a Rayane, minha filha que está no Brasil, todas as mensagens, irmãos, pode conferir. Ela manda para mim: amor, você está aí? Estou, filha, aí, tudo bem? Estou bem. Saudade. Ele vai. Eu te amo, o senhor sabe disso, né? Fala o que você está querendo. Não, só para dizer que eu te amo. Daqui a pouco ela fala: paizinho, manda R$100 para mim no Pix. Esse dia foi 180. E eu mando, porque eu amo. É a maneira que ganha meu coração. E eu tenho uma outra filha que eu não vou falar o nome, porque eu não gosto de entregar as pessoas. Eu não gosto de botar o dedo, né? E ela sempre manda para mim, como os outros também: paizinho, tudo bem? Estou bem, filha. Amor da minha vida. E eu mando para ela também, já mando os corações, os beijinhos. Você sabe que eu te amo, né, pai? Sei. E por aí vai. Então, irmãos, nós somos tocados, nosso coração é quebrantado quando as palavras vêm, quando as palavras são apropriadas, quando o amor é revelado através de palavras. E de atitudes também, mas começa pelas palavras. E nós não resistimos quando os nossos filhos chegam a nós, não é? Declarando o seu amor. A gente, o nosso coração já diz assim: olha, né? Aí vai pulsando, pode falar o que você precisa. O que queres que eu te faça? E o Senhor ministrando no meu coração nesses dias, e Deus falou fortemente no meu coração, irmãos, e eu fiquei assim realmente maravilhado, porque a palavra de Deus diz no livro de Mateus, Deus fala assim: olha, sendo vós maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai vos dará o que é bom e aquilo que você pedir a Ele. Porque na minha sã consciência, ou talvez na sua sã consciência, nós nos achamos bons e muitas vezes nos intitulamos bons. Eu já falei para os meus filhos muitas vezes: eu faço por vocês o que meu pai não fez por mim, tá ligado? Já começo a falar, né? Eu faço isso e faço aquilo. Tá pensando que quando eu era criança eu tinha isso? Não tinha. Tá pensando que eu tinha acesso ao meu pai como sistema? Não tinha. Eu sou bom. A ideia de bondade da gente. Aí Deus fala pra gente hoje: você é mau. Você é mau. E mesmo sendo mau, você sabe dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai Celestial vos dará aquilo que pedir. Aleluia. Então veja, irmãos, que tem uma correlação que nós vivemos aqui com a eternidade. Porque na verdade a eternidade, ela se inicia aqui. Não é algo que está fora. Não, nós já estamos vivendo isso. É importante a gente entender que nós não estamos fora do plano de Deus. Ao contrário, nós estamos dentro daquilo que Deus planejou para nós como filhos. Já estamos vivendo. Então é importante entender essas coisas e nos conscientizar para que a gente não queira viver uma vida de filho fujão, ou de pessoas que acham que não é filho, que não entendem essas coisas. E não vê o Senhor como Pai, não tem o Senhor como Pai. E
está pecando nisso. Então nós temos que compreender essas coisas e nos achegar a Ele com interesse de coração e saber ganhar o coração de Deus, né? Saber ganhar o coração de Deus. Eu já disse aqui, por muitas vezes eu fiz como Rainer. Nos meus apertos, Senhor, Tu és meu Pai. Senhor é meu Pai. E é isso, irmãos. Compreender essas coisas. Porque nos momentos de batalha, nos momentos de luta, o que nós fazemos? Se nós não corremos para o nosso Pai, pedir socorro para Ele, nós vamos nos desesperar, desistir, desanimar. Quando a luta vem, se nós não corrermos para o Senhor, a gente não suporta. E o socorro vem dele, a provisão vem dele. Na escassez, nós não temos que, murmurar, não temos que deixar de crer, porque a murmuração acontece por quê? Porque a pessoa não está crendo. E isso é coisa da natureza humana. Murmurar, por quê? Porque está deixando de crer naquele que pode prover todas essas coisas. A Bíblia diz, irmãos, que para Deus nada é impossível. Aleluia. Porque nós, mesmo sendo pais maus, não é? Nós não pedimos esforços para servir os nossos filhos, para abençoar os nossos filhos. Não pedimos esforços. Me lembro que uma vez o Mário falou para mim, falou assim, eu cheguei cansado em casa e o Theo queria comer sushi. O que o Mário fez? Levou o Theo e a Rio para comer sushi. Amor de pai. Derramando amor sobre os filhos. E eu acho maravilhoso, por quê? Porque os nossos filhos, eles expressam o amor que nós damos a eles. Nós derramamos amor na vida dos nossos filhos e eles, no seu viver, eles conseguem expressar esse amor por onde eles passam. O Gabriel já falou para mim que tem amigos dele que trabalham no Quemba, amigos que já o procurou e que disseram que nunca recebeu o abraço do pai, nunca ouviu do pai eu te amo. Não dá para imaginar um negócio desse, irmãos, porque eu desde pequeno eu abraço meus filhos e beijo, que muitas vezes até sufocava meus filhos. Por isso são lindos, porque eu babava. A gente baba os nossos filhos, não é? Hoje é a vez dos azar. A gente baba porque a gente ama, isso é maravilhoso. Então derrama amor sobre a vida dos seus filhos e saiba que o Senhor derrama amor sobre a sua vida e nós, através deste amor, nós derramamos amor na vida do nosso próximo também. Amém? Louvado seja o Senhor. Então nós precisamos de fato crer que o Senhor recompensa aqueles que se aproximam dele. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu gostaria de, dentro deste assunto fé, algo me chama a atenção, porque o Senhor Jesus, na sua caminhada, nos seus encontros, nas suas reuniões, nos momentos que o Senhor estava ministrando a palavra, curando pessoas, muitas coisas maravilhosas aconteceram. Mas, dentre todas as coisas, nem tudo foi maravilhoso. Existem situações em que o Senhor declara insatisfeito, indignado, perplexo. O Senhor declara admirado, uma admiração negativa pela falta de fé por alguns lugares onde ele andou. E um desses lugares foi a própria casa, a própria cidade. Eu me lembro que a minha mãe, desde criança, nós crescemos na igreja católica, e a minha mãe, ela tinha uma expressão e eu não entendia. Ela falava assim para nós: santo de casa não faz milagre, né? Ela falava para a gente: santo de casa não faz milagre. E eu não compreendia muito bem. Eu me lembro que tinha um Buda, a gente colocava uma imagem de Buda, a gente colocava, minha mãe colocava em cima do guarda-roupa, e a gente colocava arroz nos pés dele, não tinha entendimento de nada, a gente não entendia de nada.
Mas se as coisas não aconteciam, a gente castigava ele também. A gente virava ele para a parede e colocava ele lá no canto. Aí ele ficava um tempo lá. De castigo. Aí eu pensava, santo de casa não faz milagre. Achava que era essas coisas, mas não tem nada a ver. Né? Jesus, essa palavra faz referência a uma passagem lá em Marcos. Gostaria que os irmãos abrissem comigo. Capítulo 6. Capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos do que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntaram eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Então o Senhor faz referência a essa passagem, que o santo homem de Deus, ele não tem honra na sua própria casa. E é muito interessante, irmãos, que aqui nessa passagem, Jesus, aqui no versículo 4, ele realmente, ele enfatiza isso, Um profeta não é devidamente honrado na sua própria casa. Mas veja bem, por que ele não era honrado? Porque as pessoas o conheciam, conhecia a sua família, sabia a profissão de Jesus, conhecia seus irmãos. Eu imagino que o povo esperava um Deus, ou um Salvador, um libertador que viesse numa carruagem de fogo, com chicotes de fogo, coisas do tipo, tacando fogo nos inimigos, destruindo os inimigos, e como se, a Bíblia revela, irmãos, que todos eram, se constituíram inimigos de Deus. Lá em Romanos fala acerca dessas coisas, que todos se constituíram inimigos de Deus. Então mal o povo sabia que todos eram inimigos de Deus, que precisavam de Jesus, precisavam que Jesus morresse na cruz, ressuscitasse no terceiro dia, para liberar o perdão, liberar a graça, liberar a misericórdia, liberar a salvação sobre nossas vidas. Mas eu imagino que o povo esperasse que Jesus viesse realmente detonando, destruindo tudo, ficasse só os santinhos. Por isso Jesus não foi aceito. Jesus não foi aceito. E o Senhor então ele fica realmente perplexo, indignado com a atitude desses homens. Então veja só, Deus, ele quando faz uma promessa para a minha vida, Deus quando faz uma promessa para a sua vida, existem alguns pontos que nós precisamos nos atentar. Porque às vezes o Senhor ele faz a promessa é real, mas a promessa não acontece. Por quê? Porque a vontade de Deus, para que essa promessa seja realizada, depende, olha só, da vontade de Deus, depende também do poder de Deus que em nós opera e da nossa vontade também. Ou seja, o ser humano ele precisa corresponder à vontade de Deus. Então essa vontade ela precisa ser mútua. Essa vontade precisa ser mútua, porque senão nada vai acontecer. Então veja que para que tudo realmente se cumpra em nossas vidas, a gente precisa compreender a vontade de Deus para nós. E não a gente fazer os nossos projetos, os nossos planos, e muitas vezes, embora a Bíblia fala sobre isso, Lá em Provérbios 16 fala, faça planos, projetos, mas a resposta vem do Senhor. Mas não é melhor, irmãos, buscar uma direção de Deus para saber o que realmente o Senhor tem para nós e a partir daí começar a executar? Porque este plano, este projeto é infalível. Por quê? Porque o Senhor está nele. Porque o Senhor tem interesse neste projeto. Aleluia.
Então o Senhor faz prosperar, porque é um projeto que Ele está no controle. Ele está contigo nesse projeto, amém? Então isso é necessário. E hoje, irmãos, olhando para você, olha para você nessa hora, né? Para a sua vida, para a sua família, para as suas necessidades, e coloca diante de Deus aquilo que realmente você acredita que é necessário, que você precisa, né? Seja, né, algum pedido que você queira, né, um mimo de Deus talvez você queira, isso é muito bom. A Bíblia diz que o Senhor realiza o desejo dos nossos corações, ou seja, até mesmo aquilo que Ele não planejou, se for bom para nós, Ele faz. Ele realiza, né? Promessa de restauração, promessa de cura. Então nós realmente precisamos compreender essas coisas e ter aquele coração, não é? Como dos nossos filhos, papai, né? Paizinho, eu te amo. Irmãos, é muito difícil quando um filho chega até nós e antes mesmo de dar um abraço, de fazer um carinho, já pede algo. Isso é horrível. A gente faz por misericórdia e graça, que a gente acha que a gente é bom. Mas isso não é legal. Então a gente precisa realmente aprender a se achegar a Deus. Amém? Com interesse de coração. Crendo que Ele é o nosso provedor. Amém? Aleluia, no nome de Jesus. Aleluia. Então veja que eu creio que essas promessas são para os justos. Quem são os justos? Aqueles que foram justificados em Cristo Jesus. Hebreus 10:38 diz que o justo viverá pela fé. O justo vive por fé e não por vista. Contudo, se ele retroceder, minha alma não se agrada dele. Olha só, precisamos caminhar por fé. Se houver retrocesso naquilo que Deus tem para você, a Bíblia diz que o Senhor não se agrada. Então por isso nós temos que realmente saber, né, se os projetos que nós temos é o Senhor, é a vontade dele, é a dele, para que a gente realmente possa colocar toda a nossa força para que aconteça, para que a gente não venha desistir, para que o Senhor não se entristeça conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Porque na verdade, irmãos, muitas vezes diante de todo o propósito que foi colocado para nós, como o pastor Lauro ministrou, da última vez que ele ministrou a palavra para nós, ele disse assim: é fácil você começar um projeto, o difícil é você permanecer naquele projeto, naquele objetivo. Por quê? Por causa dos processos que nós temos que viver. Por causa dos processos não são fáceis. Os alicerces são difíceis. Mas em nome de Jesus, amém? O Senhor é conosco e Ele vai nos dar vitória em tudo aquilo que nós temos proposto, que o Senhor tem proposto em nossos corações para fazer, no nome de Jesus. Mateus capítulo 8. A partir do versículo 5. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faz isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou. Fala comigo: Jesus admirou. Aleluia. Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Aleluia, até aqui. Essa palavra me chama a atenção, irmãos, porque todo filho mimado, ele quer ganhar o coração do pai.
Mas muitas vezes ele quer ganhar o coração do pai fazendo birra. Muitas vezes ameaçando os pais, né? Fazendo graça. E por mais que a gente faça birra diante dos nossos pais, diante do Senhor, a gente não vai conseguir aquilo que a gente quer. Porque isso não comove o coração de Deus. Isso não move o coração de Deus. Podemos nós chorar, gritar, sapatear, desistir dos propósitos, desistir do chamado. Posso eu querer desistir, fazer chantagem com o Senhor? Não. Ele é o Senhor. Eu preciso compreender aquilo que Deus tem para mim e me humilhar diante do Senhor e saber que eu sou um com Ele. Porque por mais, irmãos, que a gente tente contra o Senhor, a gente não vai ganhar o coração de Deus. Só se ganha o coração de Deus crendo, se achegando a Ele. Eu acho interessante que quando esse centurião, este homem de Deus, que a Bíblia diz que ele era romano, ele era um homem romano, mas era um crente, ele era cheio de fé. Ele disse para o Senhor, disse para Jesus: olha, Senhor, não precisa na minha casa, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Mas diz apenas uma palavra e meu servo será curado. A Bíblia revela que o Senhor se admira da fé deste homem e o Senhor ainda completa. Nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé assim. Ou seja, nem mesmo no meio do meu povo encontrei alguém com uma fé tão grande assim. Então o Senhor, Ele admira aquele que tem fé. Ele se agrada daquele que tem fé. A Bíblia diz: quer agradar a Deus, quer se aproximar de Deus, então creia. Creia que Ele é Deus, que Ele existe e que Ele vai te recompensar. Então, quando nós nos achegamos ao Senhor com fé, com interesse de coração, Ele realiza o desejo do nosso coração. É isso que a Bíblia está dizendo. É claro, a gente não pode estar fora de contexto, fora da caixinha, senão não vai funcionar. Mas é a Ele que nós devemos nos achegar com interesse de coração, crendo como este homem, como este centurião, que o Senhor é poderoso para liberar uma palavra sobre nossas vidas. Aleluia. E liberar cura sobre nós, restauração, liberar vida, aquilo que nós necessitamos do Senhor. Ele é poderoso para nos fazer. Amém, queridos? Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. A fé, ela tem um poder quando ela é expressa. Eu acho interessante, irmãos, que existem pessoas, eu nunca fui assim, mas eu já conheci pessoas que são birrentas e que quer que você adivinhe o que ela quer. Os homens normalmente estão mais, ficar às vezes na caixinha, as mulheres são mais ativas, mais ligadas, e às vezes elas ficam esperando muitas vezes que a gente perceba o que elas querem. Nem sempre vai funcionar, ou quase sempre não funciona. Então veja que a fé, ela tem voz. Então é necessário que aquilo que você acredita, que você precisa, que você acredita que o seu pai vai te dar, você precisa expressar. Você precisa falar, você precisa pedir para que você ganhe. Então a fé, ela fala, ela tem uma voz. A senhora citou este versículo no início, quando ela estava ministrando. 2 Coríntios 4, vamos abrir. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 7. A partir do 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos.
Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, entretanto, em vós a vida. Assim está escrito: criei, por isso declarei. Com este mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, e por esse motivo falamos. Temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Versículo 13, a palavra que a Sueli ministrou aqui: criei, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, e por esse motivo nós falamos. Então veja bem, nós temos que crer e nós temos que expressar a nossa fé também através da fala. Nós precisamos falar. Há poder na nossa voz, há poder na nossa fala. Veja bem, a Bíblia, irmãos, no livro de Provérbios, no capítulo 18, a partir do versículo 20 e 21, diz assim: olha, do fruto da boca o coração se farta. Olha que interessante, do fruto da boca, do nosso falar, o coração se farta. A língua faz todo o responsável pelas consequências de suas palavras. Versículo 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Então é justamente isso. Se eu creio, eu preciso falar, porque há poder naquilo que eu falo. Se tiver conectividade com a palavra, com a vontade de Deus. Então quem bem a usa será recompensado. E algo interessante acontece lá no livro de Gênesis, a partir do versículo 1. No livro de Gênesis, a partir do versículo 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Até aqui. Olha só, a Bíblia diz que Deus criou os céus e terra, e a terra estava sem forma e vazia. No entanto, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pairava sobre a face das águas. E é interessante que a Bíblia não revela o tempo em que tudo isso aconteceu, do seu início, até o início da criação. Mas a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava, o Espírito Santo estava ali, Todo-Poderoso estava ali, pairava sobre as águas. E ele começou a obra quando? Quando Deus lhe ordenou, quando Deus liberou uma palavra, uma ordem ao Espírito Santo que executasse a sua ordem. Então, Deus libera a palavra: haja luz, e houve luz. A partir daí começa os feitos do Senhor. Então o Senhor começa a divisão das águas com a terra seca. Deus começa a fazer os luminares, as luzes, as plantas, os animais, e por aí vai, até o ser humano. Mas o Senhor construiu todas as coisas pelo poder da palavra. E eu acho interessante porque aqui em Gênesis fala, que nós, ou melhor, em Provérbios fala, que a língua tem o poder. A quem bem a usa será recompensado. E eu acho interessante por quê? Porque o mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas habita em nós. Habita em mim e em você. O Todo-Poderoso habita em nós.
Então, se nós tivermos conexão com a vontade de Deus, com a palavra, com a vontade de Deus, irmãos, há muitas coisas que o Espírito Santo espera que nós venhamos expressar a nossa vontade. Porque isso denota fé, isso mostra que nós cremos. Porque a Bíblia diz, eu criei, por isso falei. Entenda, nós não vamos, irmãos, de maneira nenhuma, querer dar ordem ao Senhor. Não é isso, não é assim que funciona. Mas nós precisamos entender que nós somos um com Ele. E que há poder nas nossas palavras. E que o Espírito Santo de Deus que habita em nós é poderoso. E a Bíblia diz para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, conforme o seu poder que em nós opera. Então veja, tem que ter uma ligação aí, vontade de Deus, poder de Deus, ligados à nossa vontade. Aleluia. Aleluia. Então este poder criativo de Deus, ele começa realmente a realizar aquilo que está no nosso coração, quando realmente nós expressamos a nossa fé. Aleluia. E quem tem, irmãos, entende essa palavra, comerá do seu fruto. Aleluia. A Bíblia nos garante isso. Comerá do seu fruto. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos abrir no livro de Tiago. Já estou perto do término, irmãos. Livro de Tiago, no capítulo 1, versículos 6 e 8. Partido 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Versículo 6. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Olha só que palavra poderosa. Peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reserva é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Aquele que vacila, eu me lembro que tinha um amigo meu que tudo para ele falava vacilão. E de fato é isso, a pessoa é inconstante na fé. A Bíblia compara com umas ondas do mar que é levada, né, para todo lado, né? Ora crê, ora não crê. Ora está fazendo, ora não está. Inconstância, vacilação, incredulidade. Eu fico imaginando, irmãos, a passagem, quando Pedro ele anda sobre as águas. A Bíblia diz que eles estavam navegando, os discípulos navegando. De repente começou os ventos fortes, as águas se agitarem, a tempestade começou, mas de repente vem o Senhor andando sobre as águas. Então, a princípio, eles começaram a sentir medo, achando que era um fantasma, e a Bíblia diz que o Senhor se apresenta a eles. Não tenham medo, é o Senhor. E Pedro, eu acho maravilhoso, Pedro com certeza era sanguíneo, acredito eu. Senhor, permita que eu vá até o Senhor. O Senhor vem. Isso, irmãos, serve de grande exemplo para nós, porque muitas vezes nós queremos fazer um projeto
audacioso, ou seja, aquele que muitas vezes foge do nosso alcance. Nós precisamos que o Senhor coopere conosco neste projeto. E o Senhor estende as mãos para nós, ou melhor, Ele dá a ordem para que a gente faça. Mas no meio do caminho, com certeza, as batalhas vêm, as lutas vêm, os ventos contrários com certeza vêm. Porque muitas vezes nem há partes do processo que as condições não são tão favoráveis. Precisamos batalhar com mais veemência, orar com mais autoridade, né? Tirar mais tempo para oração, meditação na palavra, se humilhar na presença do Senhor, se doar ao Senhor, enfim. Eu vejo que todos nós, essa é a história de Pedro, mas todos nós passamos por algo que muitas vezes nós queremos desistir, ou muitas vezes, talvez quantos projetos nós já não desistimos. Mas é interessante aqui, irmãos, que Pedro, ele é corajoso, então ele vai até o Senhor. Ele anda sobre as águas. A Bíblia diz que por causa dos ventos fortes, por causa das tempestades, então ele teve medo. Então medo na nossa vida denota incredulidade. E medo não veio de Deus. Isso não é de Deus. A Bíblia diz que o Senhor nos deu um espírito de coragem, de ousadia, um espírito de intrepidez e não de medo. Então o medo, quando ele vem, quando ele quer nos tomar, a gente tem que orar e repreender. Porque não é de Deus, isso não é de Deus. Eu já me peguei muitas vezes repreendendo. Sabe quando você tem uma missão para fazer? Me lembro que no começo, quando eu ministrar a palavra lá no Brasil, a igreja cheia, ministrar a palavra no domingo, e de repente o medo tomava meu coração. E muitas vezes eu subi com medo, nervoso. Isso a gente julga natural, mas não é para ser, porque o medo não vem de Deus. E quando eu entendi isso, eu começava a repreender antes de eu subir no altar para ministrar a palavra. Repreendia, clamava ao Senhor, e de repente o medo ia embora. Porque isso não vem de Deus, irmãos. Não vem de Deus. Amém? Porque o medo ele vem para nos fazer desistir, parar. Talvez você olhe para a sua situação hoje, para algo que de repente te incomoda e você pensa em desistir. Não faça isso, irmãos. Prossiga para o alvo. Faça como Pedro, clame ao Senhor, que o Senhor vai estender as mãos e vai dar vitória no nome de Jesus. Eu vejo que Pedro, irmãos, nessa passagem ele tinha 3 opções. Ele tinha a opção de desistir e morrer ali. Ele tinha a opção, talvez, de nadar até o barco e pedir socorro para os seus amigos. Mas ele optou pelo melhor. Clamou aquele que pode todas as coisas. E o Senhor estendeu a mão para ele, o colocou de pé. Aleluia. Ministrou e deu grande experiência na vida deste homem de Deus. Então, nas nossas batalhas, nas nossas lutas, nós precisamos realmente saber que tem um Deus que está com as mãos estendidas para nos ajudar. E nos dá experiências com Ele. Amém? No nome de Jesus. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. No nome de Jesus. Que o Senhor possa nos dar experiência com Ele. Mas eu sei que muitas das experiências não são tão agradáveis. Porque normalmente as experiências que o Senhor dá são coisas que nós nunca vivemos. Quando nós fizemos uma experiência, a gente fala, já vivi, eu sei como é. Vai funcionar. Tudo vai ficar bem. Mas quando você nunca teve experiência com o Senhor, então você começa a ter medo. Mas lembre-se, medo não é de Deus, não vem do Senhor. Levanta a tua cabeça e sabe que tem um Deus com as mãos estendidas para te ajudar. Amém? Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai, o desejo do nosso coração, Senhor, é nos achegar a Ti. É te conhecer cada dia mais, Senhor. Aleluia.
Aleluia. Eu oro, Pai, e peço ao Senhor, atrai-nos a Ti, Senhor. Leva-nos para mais perto do Senhor, para este lugar de descanso, para as águas tranquilas, Pai. Queremos viver experiências contigo, queremos viver na Tua presença, Pai, dia após dia, vencendo, Pai, todo e qualquer processo, todo e qualquer obstáculo que possa haver na nossa vida. Há situações, Pai, na nossa vida que é grande demais para nós. Por isso nós clamamos ao Senhor e pedimos, Pai, estende as Tuas mãos. Estende as Tuas mãos, Senhor, vem com socorro, Pai, no nome de Jesus. Vem com socorro, vem dando graça, vem dando vida, dando novo ânimo, Pai, aos nossos corações, firmeza, interesse de coração, interesse de propósito, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é conosco em todas as nossas batalhas. No nome de Jesus, nós sabemos, Pai, que o Senhor recompensa aqueles que o buscam. Nós sabemos, ó Deus amado, que, ó Pai, o Senhor, ó Deus, não tarda nos seus feitos, Senhor. Nós cremos que existe um tempo do Senhor para que todas as coisas se realizam, Pai. Por isso, no nome de Jesus, Pai, ministra em nossas vidas, ministra em nossos corações, para que a gente não venha pecar, para que nós não venhamos falhar, para que nós não venhamos desistir, Senhor. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha cumprir toda a vontade do Senhor na nossa vida. Nós te adoramos, Pai. Nós bendizemos o Teu nome. Nós declaramos só o Senhor é Deus. Tu és o nosso Paizinho. Tu és o nosso Pai. Aleluia. O nosso provedor. Aleluia, bendito seja o Teu santo nome. Abraça-nos, Pai, nesta noite, Senhor. Edifica a Tua igreja, fortalece o Teu povo. Aleluia, que o Teu povo, Senhor, meu Pai, possa, Senhor Deus, se colocar diante de Ti, Senhor, sabendo que de Ti, ó Deus, aleluia, não falta o amor, não falta a graça, não falta a vida, Pai. É o Senhor quem nos dá a vitória, aleluia. É o Senhor quem nos dá a vitória, é o Senhor que nos conduz por um caminho de vida, por um caminho de paz, por um caminho de bênção, Senhor. E é neste lugar que nós queremos estar, é neste lugar que nós queremos permanecer, aleluia, porque é melhor estar contigo, Pai, no deserto, ó Deus, do que sem o Senhor em qualquer outro lugar, meu Pai. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor. Que a vida do Senhor que habita em nós, que o Teu Espírito, Pai, que habita em nós, possa, ó Deus, nos conduzir em todo o tempo, Senhor, nos convencendo daquilo, ó Deus, que nós precisamos mudar, ó Deus, nos mostrando o caminho que nós devemos andar, Senhor, no nome de Jesus, e trazendo renovo sobre nós, Pai, no nome de Jesus. Bendito seja o Senhor, eu te agradeço por toda a bondade, Pai, para conosco. Obrigado, Paizinho, Tu és bom, e a Sua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Seja adorado neste lugar, nós te amamos, Senhor. Muito obrigado pela vida do Senhor aqui, Pai. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Amém, os irmãos podem se sentar. Vamos estar passando para o momento dos nossos estudos e minhas ofertas. Eu gostaria de estar lendo em 1 Crônicas, no capítulo 29, alguns versículos. Neste capítulo aqui descreve sobre a oferta de Davi, dos filhos e do povo para a construção do templo. No versículo 6, 1 Crônicas 29, no versículo 6 diz assim: Então o chefe dos pais e os príncipes das tribos de Israel e os capitães dos milhares e das centenas até os capitões da obra do rei voluntariamente contribuíram. E no versículo 9 diz assim: E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. No verso 14 diz assim: Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivesse poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão damos. Aqui Davi discorrendo que o povo ali voluntariamente se propôs no coração estar ali ofertando para a construção do templo. Que nós também sejamos com esse coração voluntário. É a ordenança do Senhor em relação aos dízimos da oferta. É uma ordenança. Mas e que nós
um coração voluntário, vamos dizer a palavra, né? Com alegria, estarmos contribuindo na casa do Senhor. Amém? Nós, em relação às ofertas ao pastor Lauro, né, todos aqui sabem, conhecem a situação dele, e então a gente decidiu, né, de todos os cultos estar colocando o envelope para ofertarmos para o pastor Lauro. Não que você precise todos os domingos estar ofertando, mas porque às vezes tem pessoas que recebem dias diferentes, né? E nesse dia que a gente tem costumado colocar, às vezes a pessoa não está preparada ou não veio preparado, né? Então a gente vai começar, todos os cultos a gente vai estar colocando envelope para estarmos ofertando para a vida do pastor Paulo. Amém? Amém. Então se você veio preparado, né? E vamos estar fazendo os nossos dias, as nossas ofertas. Amém? Amém. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, e tu és a direção, vou só me guiar. Tudo pode passar, mas teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra eu me lanço aos teus braços, hoje encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Sabendo, Pai amado, como nós cantamos, que tudo vem de Ti, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai querido, por cada oferta. Senhor Deus, tanto, Senhor Deus, na entrega dos dízimos, Senhor, a oferta na vida do pastor Lauro, Pai. Muito obrigada, Senhor. Pai querido, Tu és o Deus provedor. Tu és aquele, Senhor amado, que na Tua palavra nos diz, Pai amado, se nós somos fiéis, o Senhor é aquele que nos retribui, Pai amado, com a medida sacudida e transbordante, Pai. Eu venho aqui, Senhor amado, declarar, Pai amado, essas bênçãos sobre a vida de cada um dos Teus filhos em questão, Senhor, no nome de Jesus. Pai querido, continuamos orando pela vida do pastor Lauro, Pai, crendo, Senhor amado, na restauração, crendo, Pai amado, já no milagre que o Senhor já operou ali na vida dele, Pai. Senhor Deus, eu oro neste momento, Pai amado, pedindo para que Teu Santo Espírito visite o coração dele, Pai, acrescentando fé, Pai, para ele estar tomando posse, Pai amado, da cura que o Senhor já realizou ali, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as enfermidades, e pelas Tuas pisaduras nós somos sarados. Por isso eu declaro, Senhor amado, saúde divina sobre a vida do pastor Lauro, Pai querido, no nome de Jesus. Pai querido, toda a abastança, toda necessidade, toda provisão sobre a vida dele também, Pai querido, no nome de Jesus. Guarda o coração dele, guarda o coração da sua esposa, guarda o coração do Lucas, ó Pai, para que eles possam estar com o coração cheio de fé, declarando ali a Tua palavra, declarando ali, Senhor, a vitória, declarando, Senhor, as bênçãos do Senhor sobre a vida deles, ó Pai, no nome de Jesus, da mesma forma sobre toda a igreja aqui também,
também, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigada, Senhor Deus, por essa oportunidade maravilhosa de podermos estar ofertando e entregando os nossos dízimos, Senhor. No nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai amado. E já também declaramos, Senhor amado, as bênçãos do Senhor sobre a tua igreja, Pai amado. O Senhor trazendo vidas, Senhor amado, para este ministério, para ser salvo. Traga, Senhor amado, todos aqueles que o Senhor tem preparado, Senhor, para estar congregando nessa igreja, Senhor Deus. E que o Senhor esteja também, Pai amado, indo adiante, preparando o local, Pai amado, que nós precisamos. O Senhor sabe e conhece todas as coisas, Pai. Que o Senhor esteja, amado, abrindo as portas, ó Deus, no nome de Jesus. E declaramos, ó Pai amado, este local para nós. Estarmos reunidos, congregando, Senhor Deus. Vai abrindo as portas, vai trazendo para a direção, vai trazendo as pessoas certas, Pai amado, para estar trazendo para este local para nós, Pai. No nome de Jesus, Pai. Tu és o Deus do impossível. Talvez nós olhamos assim, amado, a situação atual, Senhor Deus, e nós olhamos, Pai amado, e vemos que talvez não é o momento, Pai, mas para ti, Pai amado, todas as coisas, amado, são possíveis para ti. Por isso nós declaramos, ó Pai amado, no nome de Jesus, as bênçãos do Senhor. Eu quero estar aqui declarando, Senhor, vidas sendo salvas. Vai trazendo, Senhor, as vidas que nós temos orado, por quem nós temos clamado, Senhor Deus, as vidas que nós temos convidado, Senhor, e teu Santo Espírito, Pai amado, aquele, Senhor amado, que opera, é teu Santo Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Por isso, querido Espírito Santo, vai visitando cada vida, Pai amado, por cada vida, Senhor, que nós temos orado, Senhor Deus, que o Senhor esteja tocando, Pai querido, no nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Pai amado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos orar e terminar o nosso culto. Gostaria de mais uma vez agradecer a presença da Stephanie, visita pela terceira ou quarta vez. Na verdade, ela é de casa. Então, a gente deixa dessa forma, né? Isso é família. Glória a Deus. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, irmãos. Após o término do culto, gostaria que os irmãos permanecessem no lugar para a gente conversar sobre um assunto importante. Tudo bem? Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais este dia na presença do Senhor. Obrigado por mais um dia que o Senhor fez para o louvor da sua glória. E nós nos sentimos maravilhados, Senhor, porque, ó Deus, nós temos essa rica oportunidade, Pai, de poder cultuar o Senhor, estar em comunhão com os nossos irmãos, poder adorar ao Senhor, ouvir a palavra, compartilhar a palavra, Pai. Muito obrigado porque em todo o tempo o Senhor tem cooperado conosco, o Senhor tem nos dado crescimento, Pai. O Senhor tem nos abençoado, Senhor. O Senhor, Deus, tem se revelado a nós dia após dia. Nós bendizemos o teu santo nome. Continua conosco, Senhor, ministrando em nossas vidas, em cada coração, Pai, em nome de Jesus. Fortalecendo, Pai, a nossa fé em Ti, Senhor, no nome de Jesus. Oramos, Pai, pela vida daqueles que estão enfermos. Ó Deus, no nome de Jesus, visita com o Teu poder, Pai. No nome de Jesus, ó Pai, ministrando, restaurando a saúde do Teu povo. Para a glória do Teu nome que nós oramos, nós queremos ver, Senhor Deus, os Teus feitos, as Tuas maravilhas em nosso meio, porque nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos no Teu poder que em nós opera, Pai. E declaramos também a palavra de cura sobre a vida do pastor Lauro, de restauração, no nome de Jesus. Que a nossa semana seja uma semana abençoada, de vitória, na presença do Senhor, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, aleluia, na presença dEle, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê graça, no nome de Jesus, aleluia, que o Senhor revele a ti a sua face de amor e te dê paz por onde você andar, aleluia, por onde você estiver, receba a paz do Senhor, aleluia, confia no Senhor, no teu Deus, aleluia, Ele é contigo, nós cremos, Pai, aleluia, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja do Senhor, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Todos digam amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia.